Olá, pessoal. Estamos aqui novamente com as videoaulas sobre expressões algébricas. Nós vamos falar nessa videoaula aqui sobre o grau de um monômio em relação a uma determinada variável, tá? Na videoaula anterior, nós estudamos o grau do monômio, né? Nós descobrimos lá como é que eu calculava o grau desse monômio e eu tinha que encontrar a parte literal. Dessa vez, eu não vou olhar para toda a parte literal. Eu vou olhar para a parte literal, só que eu vou ter um olhar para uma determinada variável apenas, tá? Então, vamos encontrar o grau de monômio em relação a uma determinada variável. Se eu disser aqui, nessa primeira aqui, eu vou encontrar o grau de A, né? O grau do monômio, o grau do monômio em relação à variável, o grau do monômio em relação a variável e variável, né? Em relação a isso que eu vou mostrar para você. Nós vamos destacar uma variável, o grau do monômio em relação à variável. E nós vamos, então, encontrar esse grau desse monômio em relação a essa determinada variável. Se eu escrever aqui o grau do monômio em relação à variável A, qual que é o grau do monômio em relação à variável A? E qual que é o grau do monômio em relação à variável N, né? Que aqui eu tenho aqui nessa expressão algébrica aqui, nesse monômio, eu tenho AM ao quadrado, mas eu quero saber o grau do monômio em relação, né, o grau do monômio em relação à variável A e em relação à variável N. Eu vou olhar para cada um. E no caso do A, quando não tem nada aqui, é 1. Né? Quando não tem nada aqui, significa que tem 1. Então, no caso do A, o grau do monômio A, e aqui eu tenho aqui 2, né, é M elevado a 2 e A elevado a 1. Então, o grau de A vai ser o 1, porque quem está ali como expoente de é 1. E no caso do M vai ser 2, porque o expoente ali do, do M é 2. Então, você só coloca aqui que o grau é exatamente quem é o expoente. Então, no caso de AM ao quadrado, o grau do polinômio seria a soma, né? 1 mais 2, só que nós não queremos o grau do polinômio, nós queremos o grau do monômio em relação às variáveis. Então, o de A, A elevado a 1 vai ser o grau 1 e de N elevado a 2 vai ser igual a 2, porque o expoente de M é 2. Então, é assim que nós vamos encontrar então, o grau do monômio em relação a determinada variável. Aqui para o segundo, né, como é que nós vamos fazer aqui nesse segundo aqui? Nós temos aqui 1/3 de GH ao quadrado. Então, o grau desse 1/3 de GH ao quadrado vai ser dado por quê? O primeiro passo é identificar aí que são as variáveis que compõem a parte literal. Você tem G, você vai ter G, você tem também aí H ao quadrado, tá? Você tem G, você tem H ao quadrado. E aí você identifica os expoentes. Aqui no G você tem, quando não tem nada, você tem 1, e aqui no H já está dado que é 2. Então, o grau, né, o grau do polinômio em relação à variável G é 1 e o grau do polinômio em relação à variável H é 2. E aí você identifica, então, é identificado já quem que é o grau desse monômio em relação aí a essa variável. Esse outro aqui agora. Então, o que nós estamos fazendo aqui é somente observando e analisando esses monômios aí em relação às suas variáveis. As variáveis compõem os monômios, né? Você tem uma variável, você tem outra variável, e elas compõem então, esse monômio, esse nosso monômio. Então, o que nós temos que fazer para identificar é esse grau desse monômio em relação a determinada variável, é olhar para essa parte literal, né, e poder então identificar. Então, o grau, aqui vamos escrever de novo aqui, ó, o grau do monômio em relação à variável. Que variável? O grau do monômio em relação à variável k. Você tem a variável k aqui. E você tem o grau do monômio em relação à variável L ao cubo. L ao cubo. Então, vocês observem que eu só estou olhando para a parte
literal, né? Eu não olho para o coeficiente. Vocês virem aqui que tem, ó, aqui tinha o coeficiente 1, aqui tem o coeficiente 1/3, aqui tem o coeficiente 2, e nós não olhamos para os coeficientes quando nós estamos falando de grau, né? Nós olhamos para a parte literal. Então aqui nós temos o K a- é, com o grau, né, desse monômio aqui em relação a essa variável K vai ser 1, o grau desse monômio aqui em relação à variável L vai ser 3. Né? Então nós estamos aqui calculando, encontrando, né, o grau dos monômios em relação às variáveis. Em relação a K vai ser 1, em relação a L vai ser 3. Porque está ligado com o expoente. Está ligado com o expoente. Essa aqui é um desafio, eu deixei para vocês. Eu vou falar a resposta e vocês tentem fazer depois, né? Você tem aqui o grau de A vai ser 1, o grau de N vai ser 2, o grau de P vai ser 2, o grau de N vai ser 3, o grau de J vai ser 1, o grau de K vai ser 1 e o grau de L vai ser 2. Então, você meio que você olhou, você já sabe qual que é o grau, tanto do polinômio quanto da variável em relação ao polinômio. Então, porque não tem segredo. Então, essa aqui eu vou deixar ela aqui embaixo, né? Eu vou escrever aqui resolva. Eu já falei como é que faz aqui, mas talvez vocês queiram fazer também no caderno, então eu vou colocar aqui resolva, porque é interessante. Já tem mais variáveis, né? Tem muitas variáveis. Aqui tem uma, três, quatro, cinco, seis, sete variáveis para vocês poderem estudar os coeficientes em relação a cada variável. Então o que nós fizemos foi o quê? Dado aqui então os monômios, né? Nós identificamos aqui o que? É a parte literal. Aqui foi m quadrado, gh ao quadrado, kl ao cubo. E depois nós investigamos aqui o expoente de cada um deles. O expoente de A que era 1, então o grau do monômio em relação à variável A foi 1, o grau do monômio em relação à variável foi 2. No caso do expoente, tá? Aqui nessa aqui o grau era 1 e o grau era 2, no 1/3 de gh ao quadrado. Então, o grau do monômio em relação a g é 1 e o grau do monômio em relação a h é 2. Aqui nós tínhamos 2kl cúbico, então o grau do monômio 2kl cúbico em relação a k é 1, em relação a l é 3. Porque nós estamos olhando para esses expoentes aqui. Quando não tem nada, aqui tem um em cima. Então é simples. Você encontrar o grau de um monômio em relação a uma variável, você tem que ficar atento a essa variável. Você olha a variável, olha os expoentes da variável e diga. Se fosse uma pergunta, calcule enquanto o grau do monômio em relação à variável g apenas. Você coloca que é 1 apenas. Aqui eu mostrei de todos, né? Por exemplo, nessa última aqui de baixo, se eu olhar aqui para ela aqui e dizer assim, qual que é o grau desse polinômio em relação a variável A. Aqui está a variável A, só tem ela. E o grau ali de A está sendo quem? 1. Logo, a variável vai ser 1. Né? Então, é essa a ideia. Você tem que olhar a parte literal e estudar a parte literal desse monômio. Se a videoaula for sobre o grau de monômio em relação a determinada variável, próximos videoaulas nós vamos ter uns regrupamentos já de monômios que são parecidos. Isso para o próximo videoaula. Pessoal, deixa o like, se inscreva no canal. Até a próxima.